Agradecemos a sua disponibilidade para esta entrevista. Se nos permitir, gostaríamos de gravar a conversa para fins exclusivamente académicos, de modo a podermos focar-nos na sua partilha e analisá-la posteriormente com maior precisão. Sim, concordo. Okay. Dito isto, boa tarde. O meu nome é Pedro Coutinho e somos estudantes do segundo ano da licenciatura em Gestão da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a FEP. E esta entrevista insere-se no âmbito da unidade curricular de competências pessoais e sociais 2. O nosso objetivo com este trabalho é compreender melhor o percurso profissional e as experiências no mercado de trabalho de um colaborador e de um recrutador, identificando os desafios, as competências valorizadas e as estratégias para a inserção profissional bem-sucedida. Neste caso, estudar as contribuições de uma recrutadora como a Rita Silva. Se estiver de acordo, podemos começar. Sim, sim. Primeiramente, de modo a contextualizar o resto da entrevista, poderia-nos fazer um breve resumo do seu percurso profissional? Posso sim, então. Começando pela parte académica, que é o que me introduz no meu percurso profissional, eu sou formada em Psicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, mas especializei-me e já era essa a intenção na área das organizações e do trabalho. Portanto, o meu intuito não era seguir a área clínica, não é uma área que eu goste particularmente. Portanto, já tinha aqui a intenção de estar mais ligada às empresas e então especializei-me nessa área. E então comecei logo o meu percurso com um estágio académico, que fazia parte do mestrado, portanto é um mestrado integrado, na altura eu acho que vocês já não têm mestrados integrados. Era um mestrado integrado em Psicologia, são os 5 anos, então tinha o estágio no 5º ano e fiz o meu estágio numa indústria, na Amorim, num departamento de recursos humanos, em que tinha várias áreas ligadas aos recursos humanos e aí também o recrutamento. Foi quando eu me introduzi na área do recrutamento, embora muito pouco, não é? O recrutamento é uma área mais específica e na altura, como não tinha muita experiência, e também estávamos num momento de crise em Portugal, isto foi em 2012, portanto estávamos a passar aqui uma crise difícil, não havia empregos, as empresas estavam a reduzir muito os seus recursos, portanto os nossos processos de recrutamento eram muito pontuais, eram substituições, portanto, não havia crescimento económico, não havia crescimento das empresas e então foi uma área que eu explorei pouco no estágio. Mas depois percebi que de facto era uma área que gostava muito, a indústria, estar ligada ao cliente final, estar só ligada a uma empresa e avancei no meu percurso para a empresa Delfinger, uma indústria também e já ligada ao ramo automóvel, onde trabalhei várias áreas também ligadas aos recursos humanos, entre elas o recrutamento, mas também aí não muito. Portanto, continuávamos em crise em Portugal e era a mesma situação da Amorim, portanto não havia muito recrutamento, eram as pequenas substituições, às vezes um acréscimo, o ramo automóvel é muito por projetos e chegava um projeto novo, tínhamos que contratar 2 ou 3 pessoas, mas eram as pessoas que já tinham sido dispensadas há 2 ou 3 meses atrás, portanto existia muito pouco. Mas já me fez perceber que a área do recrutamento era uma área que eu gostava muito e também as outras áreas ligadas aos recursos humanos, o desenvolvimento, intervenção organizacional, a comunicação, a formação, pronto, as várias áreas que um psicólogo desenvolve numa empresa dentro dos recursos humanos. Depois passei por consultoria, achei que no início de carreira era a altura certa para experimentar várias áreas e então, mesmo achando que a consultoria não ia ser aquilo que eu mais gostava de fazer, experimentei e aí estive a fazer, acaba por ser um recrutamento diferente, era consultora, recrutava para os meus clientes, portanto o cliente tinha uma necessidade de um novo recurso, de uma função, fazia-nos o pedido, nós encontrávamos candidatos enquadrados, enviávamos ao cliente e o cliente é que fazia a seleção final, é que integrava, portanto fazia depois todo o seu processo. Nós só ajudávamos na identificação dos candidatos enquadrados. E também fazia a avaliação psicológica, é uma das vertentes que eu desenvolvo e que sempre fiz questão de desenvolver aqui a par do recrutamento. O recrutamento não deve ser uma área só de palpites, de banal, portanto tem que ser baseada em critérios específicos e tem que ser rigorosa ao nível
de termos várias ferramentas a avaliar os candidatos. Então sempre fiz questão de ter a avaliação psicológica a par do recrutamento. Quando falo de avaliação psicológica, é nós aplicarmos, por exemplo, ferramentas para avaliar o candidato, por exemplo, a personalidade, aquilo que é mais usual, aplicar um questionário que avalia a sua personalidade, que enquadra as suas competências e que nos ajuda a perceber se vai de encontro ao perfil que precisamos para aquela função. Pronto, depois, de facto, tive 1 ano e meio na consultoria, mas não me sentia feliz, não me sentia apaixonada com o trabalho, porque estava sempre a mudar o cliente, a mudar as necessidades. Gostava de estar mais focada num cliente final, ter os meus colaboradores, aquelas pessoas que nós trabalhamos no dia a dia e que conseguimos ver frutos, ver as coisas a acontecer. E então regressei à indústria, para a ERTE, que é uma empresa também do ramo automóvel, neste caso têxtil, onde estive cerca de 5 anos e trabalhei também no departamento de recursos humanos mais ligado à área de desenvolvimento e a maior parte do meu trabalho era recrutamento. Portanto, aqui já estávamos num momento muito mais forte, muito mais crescimento, expansão e a empresa também tinha algumas fragilidades na sua estrutura e não conseguíamos fazer muito a retenção e fidelização de colaboradores. Sabia algumas saídas que também iam acontecendo, portanto eu fazia muito recrutamento e aqui também da mesma forma que vos falava, portanto sempre um recrutamento muito completo, com várias fases, sempre a começar pela nossa avaliação de recursos humanos, que às vezes não acontece em algumas empresas, avaliação do líder, aplicação de ferramentas, dinâmica de grupo, se for necessário, pronto, uma série de coisas. E como fazia muito recrutamento, acabei por desenvolver e ser uma área que estaria mais à vontade por fazer bastante. Pronto, entretanto, depois tive estes 5 anos no ramo automóvel e, entretanto, mudei para uma área diferente, para o retalho, para a UMA. O retalho já foi de facto uma área de negócio muito, muito distinta, tive que aprender muita coisa. Aqui já entrei mesmo só focada no recrutamento, portanto era Talent Acquisition Partner, que acaba por ser um team leader. Portanto, eu era responsável pela equipa que fazia todo o recrutamento da UMA. Embora o que eu fazia no dia a dia de mais operacional, era o recrutamento da estrutura central. Depois, aquilo que é o recrutamento das lojas, não é? Vocês vão a uma loja, têm os colaboradores da loja, e isso era da nossa responsabilidade, era da minha responsabilidade, equipa de Talent Acquisition, mas não era eu que fazia esse recrutamento mais operacional. Ele era feito por cada uma das lojas. Portanto, a nível operacional, fazia todo o recrutamento da estrutura, dos escritórios, portanto, uma série de funções, todas as funções que estão ligadas a uma empresa, não é? Que são necessárias para que uma empresa exista. Posso dar alguns exemplos: o recursos humanos, a área financeira, a área da IT, a área da melhoria contínua, a área das operações, a área, neste caso tínhamos o e-commerce, que é a parte do site, portanto, todas as áreas que são necessárias para que a empresa funcione. Pronto, e aí estava então exclusivamente ligada ao recrutamento. Entretanto, iniciei um negócio meu, que é a Psicocarreira, em que também faço recrutamento, mas aqui faço um bocadinho mais da psicologia, que era o que eu sentia que me faltava, mas mantive a parte do recrutamento e estou a focar nesta área por ser o tema que nós estamos a falar, não é? Tenho também a parte do recrutamento, mas já é um recrutamento um bocadinho diferente, porque trabalho novamente para clientes. O cliente tem uma necessidade, eu não estou dentro da empresa, portanto recebo a informação que o cliente me dá e faço aquele processo de recrutamento, identifico algumas pessoas que podem ter o perfil, envio ao cliente e o cliente depois é que faz o resto do processo. Pronto, foi assim o meu percurso. Agora passando mais para os tópicos sobre as estratégias de recrutamento para Sim. talentos. Da sua experiência profissional, como é que as empresas atraem talento? Essa é uma questão muito complexa,
e complexa, e há dois tipos. Há uma atração de talento verdadeira e uma atração de talento que não é tão verdadeira, pronto. Não quero utilizar uma palavra má, e passo a explicar. Porque está a acontecer muito essa realidade agora neste momento, que é, há empresas, a atração de talento é feita com tudo aquilo que a empresa mostra para fora, que é o que é a empresa, não é? Pelo LinkedIn, pelas suas redes, é tudo aquilo que as pessoas veem do que é a empresa. E cada vez mais há uma atração verdadeira, que é a empresa transmite para fora tudo aquilo que as pessoas veem, é o que acontece na realidade, é o que é passado de forma sincera pelos seus colaboradores, pelas pessoas que lá trabalham, e isso era o formato ideal, mas depois também há uma atração de talento que é feita com base em algumas coisas que se tenta transmitir para fora, que acontecem, mas que depois na realidade não são tão verdadeiras. Ou a empresa tenta trabalhar alguns temas e tenta mostrar, tenta fazer algumas iniciativas que vão de encontro a captar talento, a ser mais interessante para captar talento, mas depois contradiz com uma série de coisas internas que não beneficiam tanto essa atração de talento. Mas a atração de talento é uma coisa complexa, com tudo aquilo que é a empresa, tudo aquilo que a empresa mostra, da forma como a empresa se apresenta, é isso que vai ajudar ou não a atrair talento. Eu já passei pelas duas situações: ter uma empresa atrativa para captar talento e ter uma empresa não atrativa para captar talento, porque de facto a sua estrutura não era boa, e quando nós não temos uma estrutura boa e isso passa para fora, não temos facilidade em atrair talento. E, portanto, falar em atração de talento, isso é muito abrangente. Nós devíamos buscar tudo aquilo que é a organização, não é? Tudo aquilo que as pessoas que acompanham a organização e que comunicam para fora, o processo de recrutamento, a comunicação que é feita ao longo do processo, porque depois as pessoas falam e passam a palavra do que foi bom e do que não foi bom, as iniciativas que a empresa faz, as características da própria empresa, se é uma multinacional, se é uma empresa que vai ter muitos desafios, se não vai. Pronto, há uma série de coisas, é complexa essa resposta. Eu acho que explicou bem, sim. É? Ok, Agora, boa. sim, sim. Deu para perceber. Agora, como é que pode uma empresa pode fortalecer e projetar a sua marca empregadora para atrair e reter várias pessoas? Espera aí, que falhou um bocadinho. Podes voltar a dizer? Como é que uma Como uma empresa... empresa pode fortalecer e projetar a sua marca empregadora para atrair e reter talentos? É como a senhora Rita também já tinha falado antes, tinha estado numa empresa que Uhum. é o exemplo que tinha dado Sim, sim, empresas que já o que tinha naturalmente e outra que não. sim, Pronto, eu acho que é muito isso. Eu acho que é do interior para o exterior. Tem que ser interno. Para que tenha essa capacidade, a empresa tem que ser uma boa estrutura, tem que ter bons processos, tem que ter boas iniciativas para os seus colaboradores, tem que cuidar dos seus colaboradores de forma verdadeira. E se assim for, as coisas vão fluir, as pessoas vão gostar de trabalhar lá, vão passar essa mensagem, vão trabalhar melhor, portanto, vão ser melhores colaboradores. Isso também ajuda a mostrar que a empresa tem resultados, e é uma bola de neve, portanto, leva depois a que os outros vejam isso, que essa mensagem passe, e que aí a empresa seja mais capaz de atrair talento. Portanto, é mais interno do que externo. Podia falar aqui de uma série de estratégias que se podem fazer de comunicação, de nós passarmos. Que também fiz isso. Ok, vamos falar de como é que nós podemos atrair talento. Criamos uma estratégia com a área da comunicação, vamos começar a apresentar colaboradores, por exemplo, o relato de um colaborador uma vez por semana, e depois vamos mostrar o que é que faz um colaborador naquele posto de trabalho, e com isto tentarmos mobilizar e mostrar que a empresa funciona bem, mas depois
Se de dentro isto não acontecer, vai-se perceber claramente. Portanto, a pessoa depois vem a uma entrevista e é tudo desorganizado, não gosta da chefia com quem fala, portanto, aí já estamos a derrapar na atração de talento. Portanto, tem que ser muito interno e quando é bom no interior, depois permite essa atração de talento. Portanto, nem tem quase que existir uma estratégia, na verdade. É mais a estratégia da empresa ser boa para depois a atração de talento acontecer naturalmente. Esta é a minha visão. Ok. Agora passando mais para a empresa que abriu recentemente, de que forma a Sim. Psicocarreira, que foi a empresa que gera a sua presença digital? É assim, isso é complicado, porque a minha empresa é nova, e não está a pensar nessas coisas, porque não está a pensar em contratar, não sei se era nessa vertente que poderia surgir esta pergunta, como é que nós gerimos a nossa comunicação nas redes para sermos mais atrativos, era nesse sentido? Sim, era nesse sentido, precisamente. Pois, é que não se aplica, porque assim, neste caso a estrutura é pequenina e é para continuar pequenina porque não há assim tanto mercado, ou pelo menos tão rapidamente não vai existir essa possibilidade. Uh, Baseio-me na experiência anterior. Sim, pode ser também. Sim, pronto, é que nós aí tínhamos esse cuidado. Portanto, o projeto que vos falava, de fazer um projeto com a área de marketing para melhorar a visibilidade nas redes, foi nesse sentido. Portanto, a presença nas redes nós sentíamos como importante, embora depois vai acontecer aquilo que eu vos vou dizer, que é ok, fizemos isto tudo bem, mas o interior não está tão bem, portanto, está ali uma ferida, e isso depois da ferida começa a sair para fora e vai contrariar aquilo que nós estamos a comunicar, mas entendíamos como importante a comunicação e a nossa estratégia de comunicação nas redes, portanto, passar para fora que somos uma empresa de pessoas, e isso é com pessoas, não é? Pôr uma publicação, por exemplo, com caras, com pessoas, a identificar as próprias pessoas na publicação, ter dinâmicas e iniciativas passadas para fora também, porque algumas coisas acontecem internamente e podem não ser divulgadas, e se forem divulgadas, ajuda a mostrar que a empresa é dinâmica, que tem iniciativas. Ora, a entrada do verão ofereceram bolas de Berlim, agora foi o São Martinho, tiveram as castanhas, foram fazer um team building, a fazer um jogo no Porto, foram. Portanto, uma série de iniciativas que são feitas e essa partilha ajuda a, a mostrar que a empresa tem dinâmica, não é? Pelo menos, e que à partida, incluindo pessoas e mostrando muito pessoas, mostra que é uma empresa de pessoas e isso poderá ser um indicador de que é um bom sítio para se trabalhar. E, portanto, tínhamos muito esse cuidado com as redes, no sentido de mostrar uma boa imagem para com o exterior, de forma a captar mais talento. Ok. Agora, voltando uns anos atrás, durante a pandemia do Covid-19, como ou de que forma é que alterou a forma como as empresas atraem os talentos? Não no momento do Covid, mas entre antes Covid e pós-Covid, certo? Sim, sim. Sim, porque no Sim, Covid não se fez nada, não é? Na sim, verdade, sim, não. o foco era outro, a preocupação era outra e acabou por não se ter tanta estratégia. O que é que alterou? É assim, alterou muito, é verdade. As pessoas começaram a ser mais exigentes, sentimos isso. Quem faz recrutamento sentiu que os candidatos começaram a ser mais exigentes e a ter exigências focadas em algumas áreas, por exemplo, o equilíbrio trabalho-família, o passar um tempo adequado em casa, porque as pessoas trabalhavam muito e não se apercebiam que passavam pouco tempo em casa e ali naquele momento ficámos enclausurados, não é? E percebemos, por um lado foi negativo, mas por outro percebemos a importância de casa, da família, do passarmos mais tempo juntos, de haver tempo para
fazer bolos, cozer pão, tudo aquilo que as pessoas acabaram por fazer que nunca tinham tempo para esse tipo de coisas. E por isso, os candidatos começaram a ficar mais exigentes, principalmente a este nível. Acho que foi uma das mudanças. Se calhar acabaram por não ficar tão exigentes, por exemplo, a nível da remuneração. A remuneração, o package salarial, foi uma coisa que eu, durante o meu percurso, desde que comecei a trabalhar, era uma coisa que era muito valorizada. Eu mudo para ganhar mais 50 euros, para ganhar mais 100 euros. E, portanto, isso acabou por se atenuar um bocadinho com o Covid, não é? As pessoas acabaram por perceber que a saúde é muito importante e que há coisas acima daquilo que nós ganhamos e por isso também foi uma mudança. Eu acho que essencialmente estas, portanto, houve uma alteração do mindset e daquilo que é importante o candidato visualizar. E por isso, a partir daí, a empresa teve que se focar mais nesses temas. Por exemplo, quando vamos apresentar a empresa num anúncio, ou quando estamos a vender, entre aspas, o projeto a um candidato, que é aquilo que fazemos, mas não gostamos de dizer que é vender, mas estamos a vender um projeto a um candidato, estamos a apresentar o projeto e a tentar que ele queira trabalhar connosco, demos mais ênfase a esse tipo de coisas. E às vezes o budget da empresa dispersou um bocadinho daquilo que são os salários para se focar também noutras iniciativas. Ou seja, se calhar noutro momento teríamos subido mais os salários das pessoas, mas neste momento, a partir da altura do Covid, tivemos que nos focar em fazer outro tipo de atividades e ter outro tipo de regalias que as pessoas valorizam. Por exemplo, na empresa onde eu estive, criámos uma iniciativa, criámos um projeto em que o colaborador tinha acesso a serviços completamente gratuitos de uma série de áreas, por exemplo, consultas de psicologia, consultas com um advogado, possibilidade de fazer massagens, havia ali 2 ou 3 por ano que eram gratuitas, e isto aconteceu pós-Covid, de forma a nós sermos mais interessantes para as pessoas que estão lá dentro, não é? Mas também para captar. E foi tirado um bocadinho aquilo que é o budget, que era mais focado nos salários e agora passa a ser mais abrangente, para tentarmos captar. E depois, no momento em que estamos a apresentar o projeto aos candidatos, focarmos-nos muito neste tipo de coisas, para além de dizer, ok, tem este salário, tem este subsídio de alimentação, mas tem este programa que tem todas estas características, vos permite fazer isto. Dávamos muita ênfase a isto, a este extra que antigamente não era tão valorizado e que a partir do Covid passou a ser. Ao teletrabalho, foi também uma das mudanças que fizemos internamente e que depois nos ajudou a vender o projeto, a captar mais talento a partir daí, porque tínhamos um regime híbrido e isso captava a atenção dos candidatos. De muitos até não, porque muitos candidatos até queriam mesmo um regime 100% remoto, aí ficámos em desvantagem, mas o facto de termos um regime híbrido já era algo que foi interessante para as pessoas e nos ajudava a captar talento. É Ok. isso. Com a crescente influência da inteligência artificial na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho, um dos tópicos mais abordados na atualidade, como considera que esta inteligência artificial impacta e pode impactar a atração de talentos nas empresas? É assim, vai de facto impactar tudo. Aliás, já está, não é? Já está a impactar tudo aquilo que são as várias áreas, toda a gente vai ser influenciado e as coisas vão mudar muito nos próximos anos. A curto prazo, aquilo que é a nossa realidade atual vai mudar drasticamente, eu acho que vai mesmo. E por isso, a nível do recrutamento, a captação de talentos também. Porque vamos ter que nos adaptar àquilo que esta inteligência artificial nos vai trazer, e isto adaptar é trazer aquilo que essa inteligência artificial tem de bom,
que podemos, dando exemplos, por exemplo, para a análise de currículos, já utilizavam um sistema inteligente que ajudava a captar palavras-chave, aquilo que são os candidatos que estão mais enquadrados com aquilo que nós procuramos, por exemplo. Ajudar a triar alguns candidatos com, e não é tão inteligência artificial, embora é um bocadinho mais desenvolvido que aquilo que se faz, por exemplo, pedir vídeos ao candidato para colocar algumas primeiras questões e ele vai responder e nós ali já fazemos uma primeira avaliação. Mas há uma série de coisas, como este exemplo que vos dei da triagem automática, que vão trazer mais-valias. Mas ao mesmo tempo, não vai poder entrar com tanta força a inteligência artificial nesta área do recrutamento como vai entrar noutras. Porquê? Porque nós falamos de pessoas e eu fazia este teste, portanto, nós tínhamos a inteligência artificial a funcionar e se fazíamos uma triagem dos candidatos, mas nós víamos sempre todos. Só que começávamos era por aqueles que eram identificados pela inteligência artificial e percebíamos que de facto ela funcionava, mas não a 100%. Haviam vários candidatos que não eram considerados e que tinham aquele perfil que nós procurávamos, por razões às vezes sem valor, como por exemplo a pessoa ter um currículo que é uma imagem. Às vezes acontece, em vez de ser um documento PDF, é uma imagem, portanto a inteligência artificial não lê nada. Não lendo nada, deixa de fora. E a pessoa ter um bom perfil e poder ser considerada. Tal como outras razões. Há pessoas, por exemplo, que fazem mudança de áreas e por aí para a inteligência artificial a fazer a análise, por alguma razão não valorizou aquela pessoa porque não tem um percurso tão rigoroso, mas na verdade aquele percurso que a pessoa tem até é interessante, mas é o nosso raciocínio não é humano que nos permite chegar a essa conclusão, tudo o que é a nossa experiência do recrutador, e que se não fosse ela a atuar, pela inteligência artificial não chegaríamos lá, pelo menos nesta fase. Se calhar mais à frente poderá ser possível. Pronto, portanto é um bocadinho por aqui. Eu acho que vai ter que na nossa área, no recrutamento, existir sempre duplo trabalho. Vamos poder fazer muita coisa com a inteligência artificial, vai facilitar o trabalho, mas o humano tem que continuar a atuar porque falamos de pessoas. Nós vamos ter sempre que estar presentes no processo de recrutamento. Ok. Agora pegando nesse tópico das pessoas, só que passando elas para sendo pessoas com diferentes faixas etárias, como considera que devem ser abordadas essas diferenças no processo de recrutamento? Mas qual é a intenção em concreto? Uma pessoa, por exemplo, com muitos anos de experiência e uma pessoa que acabou de sair, por exemplo, da faculdade com licenciatura ou um mestrado, por exemplo. As diferenças no processo de recrutamento, ou se vêm as mesmas pessoas, ou se têm as mesmas abordagens, se não têm. Assim, a abordagem nunca é a mesma, mas não é pela idade. O recrutamento é bem feito e nós temos sucesso com as pessoas que lidamos em qualquer trabalho se nós soubermos adaptar-nos a vários fatores. Um deles é a idade, portanto, respondendo assim diretamente à tua pergunta, há diferença, só que ela não é exclusiva pela idade, é só porque nós temos sempre que nos adaptar às diferenças. A idade, sim, nós estamos a contratar alguém que é mais jovem, temos que nos focar nos interesses das pessoas mais jovens, focar-nos na sua forma de comunicação, naquilo que é o que é que esses jovens vão querer ouvir e vão ter mais preferência. Também, por exemplo, em relação aos jovens, eu tento sempre ajudá-los, porque percebo que são pessoas ainda que não têm experiência de mercado e que às vezes têm algumas lacunas no processo de recrutamento ou na entrevista, e eu tento dar essas dicas e, portanto, acaba por ser diferente. Pessoas mais experientes, às vezes podemos por aí ser mais exigentes,
porque já têm experiência, temos que falar com elas também de forma diferente. Lá está, porque de facto são pessoas diferentes, com uma idade diferente, com uma maturidade diferente, mas é aquela adaptação que é feita em tudo. Portanto, e no recrutamento acaba por ser a mesma coisa. Pronto, tem que acontecer essa adaptação pela idade. Ok. Agora passando para um tópico mais sobre os currículos vitais, quais são os métodos que utilizam para os avaliar? Quais são os métodos, se é automático ou A, a não? forma, a forma como utiliza-se, a forma como avaliam um CV. Não sei se estou a perceber bem, mas pronto, e se calhar focando na experiência que eu tinha, porque eu agora não tenho a ferramenta mais automática e não faço as coisas da mesma forma como fazia antes. Como estava numa grande organização, nós adquirimos um sistema e começando por aí, os currículos analisam-se de uma melhor forma com um sistema que nos apoia e que faça uma primeira triagem. Portanto, que analise com inteligência artificial ou com algumas questões que nós colocamos já como regras, quase como regras que tem que conter naquele currículo ou que o próprio candidato responde. Colocamos algumas perguntas às vezes associadas ao currículo e o candidato responde, isso já nos permite fazer uma primeira análise. Mas no momento em que nós, havendo já uma triagem ou não de inteligência artificial, começamos a ver um currículo, vamos analisar, já temos os nossos pontos-chave, vamos analisar e procurar aquilo que nós precisamos para aquele perfil que temos definido. Por exemplo, tem que ter a formação X, então nós vamos procurar se a pessoa tem aquela formação. Depois tem que ter experiência nestas áreas, tem que ter um estágio, ou tem que ter foco nesta e naquela área. Nós vamos procurar isso também no currículo. Depois, competências linguísticas, de ferramentas informáticas, e portanto vamos analisando o currículo. Nem sempre da mesma forma, porque os currículos não são todos da mesma forma. Aliás, passamos aqui por uma fase, agora já está um bocadinho melhor, mas uma fase em que os candidatos. Eu vou dizer uma palavra, não é bonita, mas era mesmo verdade. Inventavam muito ao fazer os seus currículos, ficavam com demasiado ruído, com demasiada inovação, criatividade, que nós, recrutadores, não os conseguíamos avaliar rapidamente. E o recrutador tem que avaliar um currículo rapidamente. Se ele está num formato completamente diferente, com uma estrutura difícil da primeira vista a analisar, nós ou não vamos perder tempo a analisar, ou vai-nos ser chato e vamos ter dificuldade em fazer essa análise. O que vai acontecer é mais a primeira parte, ok. Eu olhei rapidamente, tentei encontrar os meus pontos-chave, que são, por exemplo, estes que vos falei, e não os encontrei, passa ao próximo. Pronto, e nessa altura eu até pedia que me enviassem, pedia não, mas desejava que me enviassem currículos, aquele CV Europass que nós também dizíamos para as pessoas não fazerem, mas os currículos eram tão difíceis de analisar que quase que mais valia ter toda a gente um currículo igual e ao menos nós assim conseguíamos ter a avaliação feita mais rapidamente. Um recrutador faz uma avaliação rápida, portanto, ele quer olhar para o currículo e procurar logo estes pontos-chave para perceber se há um primeiro enquadramento. Se existir, vai olhar com mais cuidado para o restante e aí perceber se faz sentido ou não avaliar. O restante é o todo. E até podem ser os hobbies. Portanto, ok, olha, esta pessoa praticou um desporto bastante tempo, foi escoteira, pode dar aqui um bom indício de que vai gerir bem uma equipa, vai gerir melhor uma equipa, vai ser bom a trabalhar nesta cultura, junto desta equipa. Pronto, acaba por ser assim. Não sei se era isso que vocês queriam que eu respondesse. Sim, sim, era isso. Sim? Ok. Agora, passando para depois da fase da triagem do computador, o que pode levar um recrutador a descartar de imediato um CV? Eu acho que é só a pessoa não ter o perfil, porque não deve descartar um CV
por outras razões. Acho que o nosso trabalho tem que ser muito objetivo, muito rigoroso, e por mais que exista alguma coisa, a pessoa é do Benfica e eu sou do Porto, pá, olha, não sou ali mesmo ferrenha do Porto, tenho ali do Benfica, pá, não vou gostar muito desta pessoa. Olha, tenho muitos candidatos, não vou avançar. Acho que não há razões para não considerar um candidato a não ser aqueles critérios objetivos que nós temos que seguir, que é o perfil. Normalmente tem a formação académica, tem a experiência de trabalho, tem os conhecimentos de línguas, ferramentas informáticas, algum tipo de formação específica para desempenhar uma determinada função, experiência de gestão de equipas, portanto, são coisas concretas e objetivas que nós temos que encontrar ali. Pá, depois, se este currículo está horrível, não, esta pessoa tem aqui uma fotografia na praia, não vamos descartar por causa disso, não é? Por mais que nós até depois em fase de entrevista até podemos dar essa dica, olha, esta fotografia não está muito adequada. E até me pode dar um indício de que se calhar a pessoa vai haver ali algo que não vai ser tão positivo, não é? Porque se a pessoa teve esta iniciativa de pôr esta fotografia, se calhar, mas não vamos fazer descartar por causa disso. Ela tem um perfil, objetivamente, vamos conhecê-la e depois aí tirar ilações mais concretas. Ok. E pelo contrário, quais são os elementos que podem fazer um candidato destacar-se logo à primeira vista? Olha, ter um bom currículo, bem estruturado, portanto, conseguir de forma dar uma informação rápida ao recrutador e ser objetivo. Portanto, não quer dizer que não, se a pessoa tiver uma experiência extensa, não quer dizer que vá retirar experiências profissionais para que fique tudo numa página. Não. Mas ter o currículo bem estruturado e apresentar a informação objetiva e necessária. As experiências que fez, todas as ferramentas, os idiomas, tudo aquilo que é necessário para o recrutador fazer o seu trabalho. Por exemplo, posso dizer que hoje ou ontem analisei um currículo de uma pessoa que não tinha nenhuma informação sobre os idiomas. E eu, se tivesse muitos candidatos, tinha descartado. Precisava de uma pessoa bilingue em espanhol e português e fluente em inglês, eu podia ter descartado. Mas como eu tenho poucos candidatos, isto acontece em algumas situações, então nós aí já vamos perder um bocadinho mais de tempo, vamos tentar investigar a ver se a pessoa tem. Então havia uma mensagem a perguntar qual era a fluência da pessoa e a pessoa tinha fluência nos dois idiomas, só que não tinha isso no currículo. Portanto, pronto, acaba por ser um exemplo do que não, às vezes pode levar a que não seja considerado, mas no inverso, um bom currículo teria esta informação. Portanto, tendo toda a informação, é o que vai fazer destacar-se. E pronto, ser objetivo, não é? Sendo objetivo, já está a mostrar que a pessoa é estruturada, que tem objetividade, é focado naquilo que é necessário, portanto, são já competências que a pessoa está a adiantar que tem. E pronto, depois poder passar o máximo da mensagem possível. Os hobbies acaba por ser importante, porque pode-se criar logo ali uma ilação, como vos dei o exemplo do desporto, trabalho de equipa, ok, esta pessoa poderá ter esta competência, até não tem aqui a experiência necessária, mas fez este hobby e este hobby está ligado à nossa área de negócio, então esta pessoa poderá estar mais à vontade e vai desenvolver-se melhor dentro da nossa organização. Pronto, quanto mais informação, mas objetiva, a pessoa tiver, melhor para que possa ser, para se destacar e ser chamada para uma próxima fase. E agora, como é que o recrutador pode encarar com lacunas no CV? Não percebi, desculpa. Como é que o recrutador. Pode encarar com lacunas no CV. Se um CV, ou seja, não tem certos aspectos que são importantes. Como é que ele pode encarar? Como? O que é que vai.
Como é que Por ele vai exemplo, passou a avaliar? primeira fase, sim, passou a primeira fase da triagem do computador, por exemplo, e Sim. depois mostra-se que é um CV que está um pouco incompleto, mas encontra-se dentro da triagem, porque está com as características possíveis. Mas como é que o recrutador pode lidar com isso? Olha, é o exemplo que eu dei da pessoa que não tinha o idioma, portanto, fazia fit com o resto, mas não tinha esse pormenor. Por acaso não era um sistema automático de triagem, mas se fosse, a pessoa poderia passar porque tinha ali muitas das palavras-chave, mas não tinha essa característica. Portanto, a forma de lidar é quando nós temos muitos candidatos, e sabemos que temos que simplificar o nosso trabalho, porque é isso que a empresa nos pede, nós vamos deixar essa pessoa para stand-by. Não quer dizer que vamos eliminar por isso, mas deixamos para stand-by e é possível que, se aqueles candidatos que nós consideramos como enquadrados correrem bem, nós não cheguemos a falar com aquela pessoa que não tinha o currículo completo. Ou então, quando nós temos escassez de recursos para uma determinada área, vamos fazer tudo o que é possível para ter a informação que nos falta. Portanto, por mais incompleto que esteja o currículo, nós vamos procurar saber aquilo que precisamos. Vamos ao LinkedIn, tentar ver se a pessoa lá tem alguma informação, ligamos, enviamos um e-mail, pronto, para obter essa informação que necessitamos. Depende da necessidade daquela função. Agora, para acabar a minha parte, a última pergunta. Existe alguma informação que os candidatos tendem a ignorar, mas que pode fazer diferença para o recrutador? Algo essencial, mas que candidatos Hum. normalmente não colocam? Olha, se calhar a motivação. Eu às vezes dou alguns workshops sobre esta área. Aliás, acho que um de vocês me conheceu num workshop. E tenho falado nisso, que é, às vezes, e cada vez mais os percursos são muito dispersos. Eu tiro um curso numa área, faço um mestrado noutra, tenho experiências em diversas áreas e às vezes o recrutador pode não entender bem o objetivo daquela pessoa para se estar a candidatar àquela área. E às vezes há uma motivação muito presente que está ligado a algum hobby, alguma formação mais pequenina que a pessoa teve e que é interessante para a organização e que pode fazer sentido. E por isso eu tenho dito e não recebo muitos currículos que tenham esse formato, para a pessoa acrescentar um parágrafo ou dois no máximo, uma coisa pequenina, e digo logo no início do currículo sobre a sua motivação. E acho que isso é uma vantagem, uma coisa objetiva, que eu escrevo para cada empresa, não é uma coisa que é transversal, eu vejo aquele projeto e eu escrevo naquele parágrafo aquilo que me apaixona e qual é o fit que eu faço para essa função, para que o recrutador possa encaixar um bocadinho naquilo que procura e até dar-lhe força. Por exemplo, eu sou do Porto, mas estou a enviar, quero encontrar um projeto em Lisboa. Isto às vezes acontece e a pessoa tem no currículo que é do Porto, vai ser quase sempre descartada, porque se eu estou à procura de uma pessoa para Lisboa e aquele candidato tem do Porto, bem, este é do Porto, enviou porque está a disparar para todo o lado. Mas não, a pessoa quer ir para Lisboa, então nesse parágrafo vai dizer: eu sou do Porto, mas quero mudar-me para Lisboa porque o meu namorado está lá, porque tenho lá um familiar, ou porque é o meu sonho viver nessa cidade, o que seja. Criar ali mais fit. Portanto, essa talvez seja uma lacuna e pronto, às vezes vem demasiada informação, até acho que é mais a demasia. Competências, uma lista de competências, é algo que eu acho que a informação que tem que ser muito objetiva. Tudo o resto é o recrutador que vai avaliar se a pessoa comunica bem, se a pessoa tem um bom trabalho de equipa, o recrutador vai fazer essa avaliação. Portanto, é por aí. Obrigado. Vou agora passar para a minha colega Alexandra. Ok. Boa tarde, Obrigada eu. Rita, Boa mais uma tarde. vez. Transitando agora para os tópicos relacionados com as entrevistas e processos de seleção, a minha primeira pergunta é: de que forma é que o networking pode potenciar as oportunidades de um candidato? Potencia muito.
Potencia muito, porque dei-vos exemplos de alguns processos em que temos muitos poucos candidatos e acabamos por ver todos e explorar todos, mas há outros que nós recebemos muitos candidatos e não conseguimos ver todas as candidaturas. Portanto, existindo networking, ou a pessoa nos contactar diretamente, ou contactar alguém da empresa, a chefia para a qual está a recrutar para essa função, a direção de recursos humanos, às vezes acontece, haver esse contacto e nós conhecermos pessoas ajuda a valorizar e a colocar-nos mais próximos do recrutador. E evitar que nós nem sequer sejamos vistos. Aquela pessoa pode ter um perfil espetacular, mas como eu nestes recebi 200, nestes 100 que eu vi, já tenho aqui uma série de pessoas que estão enquadradas, eu não vou chegar a ver os outros 100, não é? Adorávamos, porque achamos que é importante ver todos, analisar todos, pode estar ali uma estrela e nós não estamos a ver, mas também temos que ser objetivos. A empresa obriga-nos a ser rápidos, temos muitos processos para analisar e, portanto, temos que tomar opções e decisões, às vezes, não nos permitem ver todos. Portanto, o networking é uma excelente forma, eu costumo dizer, não é uma cunha, não devem ter medo de contactar, de falar com as pessoas que conhecem, porque é uma vantagem. Ok, eu já recebi esta pessoa, vai ser a primeira que eu vou avaliar. Se calhar, olha, está enquadrada, não é? Tem o perfil, vou já conhecer. Portanto, é sem dúvida uma vantagem e deve ser utilizada. E sobre essa análise, como é que se pode então analisar e avaliar a informação que é recolhida sobre os candidatos ao longo dos processos de recrutamento? Mas desculpa, tem a ver com o networking ou não? Não, é sobre mesmo a análise, como é que se processa essa avaliação da informação ao longo do processo. Podes reformular a pergunta? Desculpa, diz novamente. Como é que se pode avaliar, como é que se analisa a informação que é recolhida sobre cada candidato ao longo dos processos de recrutamento? Não sei se entendo. Como é que se analisa? Que ferramentas são usadas? O currículo é uma das formas de nós avaliarmos, não é? Nós temos o currículo, vamos perceber se a pessoa tem ali as características que procuramos e depois vamos telefonar-lhe. É a primeira fase, fazemos desta forma, vamos telefonar à pessoa para recolher informação e para... é isto? Sim, é isso, sim. Sim? Ok. Vamos contactar para recolher mais informação, para às vezes colocar algumas perguntas, colocar algumas questões que são importantes para a empresa, para aquela fase do processo, às vezes coisas obrigatórias, como por exemplo a questão dos idiomas. A pessoa pode dizer que tem conhecimentos de espanhol, mas eu quero saber se a pessoa é bilingue, então vou explorar e vou ter a certeza de alguns tópicos no primeiro contacto. E aí também já recolho informação já consigo perceber, fazer uma primeira análise do candidato e perceber se eu vou chamar a uma próxima fase. Chamando a uma próxima fase, já é entrevista, não é? Vamos ter ali uma entrevista semi-estruturada, onde vamos recolher também informação do candidato e que nos vai permitir depois fazer uma shortlist, fazer uma compilação de 4 candidatos que vão passar a uma fase seguinte do processo, que será depois com a chefia, também é feita entrevista, recolha de informação, e a par deste processo, depois a avaliação que é feita, como vos falei, dos testes de personalidade, por exemplo, testes de cognitivos, às vezes aplicamos para perceber a capacidade da pessoa, dinâmica de grupo, é tudo uma recolha de informação e é depois compilada numa tabela, mas depois cada recrutador tem a sua forma de trabalho. Eu gosto de ser estruturada a esse nível, ter uma tabela onde eu vou inserir toda a informação, acaba por ser uma tabela comparativa para eu perceber quem é que está mais próximo daquilo que nós procuramos. E na sua experiência, como é que seria uma boa preparação por parte do colaborador para a entrevista? Do colaborador, neste caso, do candidato. Sim.
Olha, uma boa preparação é perceber, ir conhecer a empresa, portanto, ir analisar aquilo que é o site da empresa, analisar as redes sociais, ver o que é que está aí naquela organização e ver tudo aquilo que possa captar ao nível da cultura da empresa. O exemplo que eu vos dei, as explicações que nós podemos colocar sobre pessoas, sobre iniciativas, projetos que a empresa está envolvida, é uma forma ótima de o candidato estar mais a par e assim na entrevista o recrutador está a falar, nós estamos também com um projeto XPTO e a pessoa até já se inteirou sobre o que é esse processo, porque já foi ler. Depois, ir pesquisar sobre a pessoa que vai entrevistá-lo, também acho que é positivo. Ir perceber se a pessoa é de recrutamento, é de recursos humanos, ou então é um especialista já da área, isso faz diferença. Sendo recursos humanos, o candidato sabe que se tem que preparar mais para questões comportamentais. Se for alguém da área, não é um especialista, sabe que vai ter mais questões da especialidade, da área onde a pessoa vai trabalhar e se calhar tem que se focar mais em trabalhar tópicos mais teóricos, mais da área de trabalho. Pronto, e depois pensar em algumas perguntas que são habituais colocar-se. Não sabemos o que é que o recrutador vai recolocar, mas estudar algumas perguntas. E não é estudar e ver como é que eu hei de responder, é pensar, refletir sobre o que é a minha resposta real a essa pergunta. Por exemplo, quais é que são os meus pontos fortes? E eu vou pensar quais é que são. E não estou a inventar nada, não vou procurar uma lista, olha, deixa eu ver o que é interessante. Olha, vou ser empática. E na verdade até nem sou muito. Não, é ir pensar, refletir, e o facto de eu refletir sobre essas questões ajuda no momento em que me possam fazer essa pergunta eu estar mais à vontade para dizer. Ou, por exemplo, fala de pontos fortes ou pontos a desenvolver, que é uma coisa também que nós não pensamos muito no dia a dia. E assim a pessoa já não fica ali surpreendida, que às vezes acontece, ficou surpreendida, fica ansiosa porque não sabe o que é que há de responder, que até nem é um problema, às vezes digo, ok, não se preocupe, não, pronto, é uma coisa que nós não pensamos muito, mas a pessoa fica ansiosa e já fica nervosa para o resto da entrevista. Então é importante treinar idiomas, portanto, se existir a possibilidade do inglês, por exemplo, que é o idioma mais utilizado, ser uma das competências e poder falar inglês, então deixa-me escrever tudo o que podem ser perguntas em inglês e treinar a resposta em inglês. Pronto, assim, este tipo de coisas parecem-me as mais importantes. Mas sempre pensando nas respostas reais e não indo procurar qual é que é a resposta ideal. E nós deve ser as nossas respostas. E de que forma é que se estrutura uma entrevista de modo a garantir que se consegue analisar o candidato relativamente à sua adaptação à cultura da empresa? É uma boa pergunta e é muito importante. Tem que se primeiro traçar qual é que é a cultura da empresa e de que forma é que isso se traduz em competências. Ok, para trabalhar neste tipo de cultura é importante ter estas competências. A empresa tem que fazer esse trabalho, ou então o recrutador sozinho, não é? Tem que ter estas competências. Então, com essas competências, depois fazer algumas questões ligadas a essas competências. Por exemplo, é muito necessário haver uma capacidade de resolução de problemas. Há uma empresa com muitos imprevistos, com muitas situações, então tem que ter a capacidade de resolução de problemas. Então vou colocar uma questão: olha, conta-me um problema que tenhas tido no teu atual trabalho, no anterior, e como é que tu o resolveste? E a partir daí o candidato vai responder. Portanto, ter questões em concreto para essas competências. E assim percebemos o alinhamento. Depois também a chefia é muito importante, a cultura acaba por ser macro, não é? Depois a chefia também acaba por ser a cultura da empresa, mas especificamente para aquela área. Também ter em consideração os traços dessa chefia e fazer perguntas em relação a isso. Por exemplo, se a chefia é difícil, perguntar, então, e como é que costuma ser, o que é que valoriza numa chefia? Se calhar assim mais amplo. E a pessoa vai dizer, imaginem que diz um traço que é completamente o oposto daquilo que é a pessoa. Já nos dá a indicação, se calhar, não vai dar muito certo.
portanto, sim, é importante criar algumas perguntas que vão avaliar a cultura e as competências ligadas à cultura. E existe alguma pergunta-chave que não deve faltar numa entrevista e que pode revelar o potencial de um candidato? Não acredito nisso. Não acredito em perguntas-chave, aliás, os meus guiões acabam por ser sempre pouco estruturados, no sentido em que serão. Também tenho experiência, pronto, mas no sentido em que vamos sempre ler muito e questionar conforme aquilo que nos for dito pelo candidato. E, portanto, o recrutador tem que ter muita capacidade de análise, tem que conhecer muito bem a organização para a qual está a recrutar, tem que conhecer bem funções, tem que conhecer quais é que são as necessidades dessa função, e enquanto está a conversar com a pessoa, analisar tudo isso. E consegue analisar isso numa pergunta banal. Às vezes eles estão ali, são pessoas um bocadinho mais chatas e contam, e a minha forma de estar é eu deixo as pessoas falar. Eles estão-me a dar informação, eles estão-me a dar tudo aquilo que eu preciso de saber para traçar se aquela pessoa vai encontrar aquele perfil ou não. Portanto, não há assim perguntas-chave, e depois as funções também são diferentes. Não acredito nisso. Portanto, a estrutura do guião pode ser muito simples e nós termos sucesso na avaliação desse candidato. E agora, do ponto de vista do candidato, que tipo de perguntas é que podem ser consideradas inadequadas serem feitas numa entrevista? Antigamente, muitas. Antigamente dizia-se que não se podia fazer perguntas nenhumas. Agora há muito mais abertura e aconselhamos a que o candidato questione, que intente entender o máximo possível. Portanto, já não há assim muitas perguntas inadequadas. Se calhar coisas que são de uma fase posterior, que ele está a antecipar, por exemplo, olha, e quando é que poderia gozar férias? Olha, e como é que eu ia dizer como é que alguma coisa de package salarial, como é que olha, como é que depois se utiliza este programa que vocês têm aí das consultas de psicologia, onde é que se marca? Coisas que se calhar estão-se a antecipar e que não são importantes naquela fase. Mais por aí, porque de resto acho que tudo aquilo que está ligado à função, à empresa, é importante a pessoa questionar. E cada vez mais vemos os candidatos a perguntar: olha, como é que é o ambiente dessa equipa? Olha, como é que é o ambiente de trabalho na empresa? O dia a dia, as pessoas dão-se bem? São perguntas dificílimas de responder, muitas vezes, porque às vezes nós, se disséssemos a real verdade, não podemos mentir, mas também se disséssemos a real verdade, epá, aquilo é terrorífico, aquela pessoa é super difícil de lidar, vais ter muita dificuldade, não podemos responder, mas são perguntas válidas e que hoje em dia se incentiva que sejam feitas. E, por outro lado, se for o recrutador a fazer uma pergunta inadequada, que tipo de perguntas é que podem ser e como é que o colaborador deve responder, deve reagir? Ok. Olha, por exemplo, questões acerca da vida pessoal, perguntar coisas que não estão que não são importantes, ou até podem ser, mas que é injusto estar a colocar o candidato nesse ponto. Por exemplo, olha, tem filhos. Olha, e como é que vai ser relativamente aos filhos? Vai ter tempo e vai. Questões que vão ao lado muito pessoal da pessoa e em que estamos, de certa forma, a tirar uma ilação que não tem que ser verdadeira. A pessoa se tem filhos, mas pode ter total disponibilidade como um colaborador que não tem filhos, por exemplo. Acho que é por aí. O candidato, na minha visão, eu como candidata, acho que deveria responder minimamente. Acho que não é bom haver conflito e nós
entrarmos ali em conflito com o recrutador, deve responder minimamente, e com esse minimamente também já está a mostrar que a pessoa entrou num lado que não era tão necessário, e que não é da conta, não é, dessa pessoa. Portanto, acho que é por aí, questões de como é que vai pagar as contas, olha, então, e vai ter este trabalho, é longe, como é que vai receber este salário, isto vai dar para tudo? Eu já vi estas questões a serem feitas em entrevistas, pronto, isto não é da conta de ninguém, não é? Eu até posso estar nessa situação, sou candidata, tenho um fundo milionário no banco, recebi de herança e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Portanto, não são questões que devem ser colocadas. O candidato, ao recebê-las, na minha opinião, dar uma resposta breve e já indiciar que não foi uma boa pergunta, mas não entrar em conflito e dizer que não responde ou não é da sua conta, por exemplo. Isso acho também não acho que não é adequado. Uhum. E obrigada. Nós agora estamos curiosos em saber quais é que são as competências mais valorizadas atualmente no mercado de trabalho. É assim, depende muito das funções que estamos a recrutar. Mas esta nova era e a inteligência artificial vem mostrar-nos que aquilo que acontecia antes, que era valorizado antes, vai deixar de ser valorizado. Por exemplo, na minha opinião, o ensino em Portugal está muito focado em pontos como memorizar informação, né? Nós vamos para os testes, quanto mais capacidade eu tiver de memorizar, melhor nota vou ter, porque eles são muito focados nisso. Decoraste, ótimo, vais saber tudo e vais ter 20. Não decoraste, vais ter 12. Não és tão inteligente, e isto não é verdade. E agora a inteligência artificial, as ferramentas, têm lá toda a informação, ou seja, já não conta tanto essa memorização, o nós sabermos coisas, não é porque está ali. Vai apelar mais ao lado comportamental, à nossa capacidade de resolução de problemas. Acho que é uma característica muito importante e muito valorizada e cada vez mais. Espírito crítico sobre as coisas. Quem tem um bom espírito crítico, não sei se vocês já usam o chat GPT e as ferramentas de procura, é a forma como nós escrevemos. Às vezes acontecia-me no trabalho, olha, vou para esta tarefa, vou usar o chat GPT para ter aqui a resposta, e a minha colega ao lado ia fazer o mesmo. Ela não tinha a resposta, ou ao contrário, então ela, pronto, podia ser eu a não ter, e eu tinha ali a resposta, porque a forma como escrevi, como coloquei, a informação tive um sentido crítico e analítico ao colocar, e depois também o que recebo, ok, isto não está exatamente como eu quero, mas o que é que eu quero? Então, criticamente perceber, olha, vou ter que acrescentar isto, colocar isto, vou mudar neste formato. Portanto, acho que é muito importante a capacidade de lidar com pessoas, sempre foi, continua a ser, nós lidamos uns com os outros, e o facto de termos uma boa inteligência emocional permite-nos ter mais sucesso nas interações, e tendo mais sucesso nas interações, temos mais sucesso nas nossas tarefas, nos nossos objetivos. Curiosidade, acho que a curiosidade cada vez mais também é algo importante. Lá está, porque está tudo à nossa disposição, tem que haver curiosidade em ir buscar. Hoje em dia já é exigido que o básico toda a gente tenha e que saiba. Agora vamos ver quem é que se destaca, quem é mais curioso e que foi investigar, que foi ver, que foi explorar. Olha, e devem ser muitas mais, não sei, lembro-me destas. Sim. E agora, que aspectos da comunicação não verbal é que pesam na avaliação de um candidato? É assim, todos. A avaliação do candidato, tudo conta. E o não verbal é excelente no sentido em que é pouco controlado pelo candidato. É daquelas coisas que nós podemos ter tudo decorado, podemos estar a fazer um esforço para corresponder, mas o nosso não verbal não nos deixa mentir, ou é muito difícil. E por isso é muito importante numa avaliação.
o que em concreto, por exemplo, o nervosismo, ansiedade, que é demonstrada, se precisar para um cargo de alguém que tenha muita vontade, que vá liderar uma equipa, que seja assertivo, que não tenha medo de decidir, de avançar, se calhar essa pessoa já me está a indiciar que vai ter mais dificuldade, porque está assim num momento de avaliação que eu até entendo, mas não se está a destacar dessa forma, porque o não verbal está a demonstrar que ela, perante dificuldades, perante situações mais ansiedade, mais stress, não tolera muito bem essas situações. Por isso, pronto, é um dos exemplos que mais coisas do não verbal. O não verbal não corresponder com aquilo que estamos a dizer, também fazemos esse cruzamento. Às vezes a pessoa está a dizer uma coisa, mas o não verbal diz outra, e é feito esse cruzamento. Lembro-me disto, não sei. Não me recordo assim de mais nada de repente. Sim, e o que é que realmente distingue um candidato capaz de pensar rapidamente de alguém que apenas recorre a perguntas ensaiadas? É pela explicação, pelas perguntas exploratórias, como eu dei o exemplo das competências. Olha, conto-me uma situação, ok, aí tem experiência nisso, então conto-me uma situação em que isso se passou. E a pessoa vai explicar, portanto, a forma como ela vai explicar vai demonstrar se aconteceu mesmo, vai demonstrar acontecendo, como é que aconteceu e de que forma é que essa pessoa esteve nessa situação, vai demonstrar todo o perfil da pessoa ao contar coisas em concreto. E acho que pelo menos eu, é a forma que utilizo para conseguir o resultado, conseguir perceber se as pessoas estão com respostas ensaiadas ou não. Quando nós fazemos questões muito focadas, então conta-me o que é que fez. Ok, fez nessa empresa e estas tarefas fez, e nos ficamos por aí, temos as respostas ensaiadas. Quando nós exploramos, a pessoa, se não fez, não vai conseguir explicar bem, não vai conseguir explicar com contexto, com exemplos, porque não vivenciou. E o recrutador também tem que fazer um trabalho que é estar muito à vontade com aquilo que está a recrutar. Tem que fazer o trabalho de casa, ir investigar sobre a área, falar com a chefia, e estando à vontade também consegue perceber se a pessoa de facto está a falar verdade. E de que forma é que foi ensaiado ou não. Às vezes não é o verdade, mas por ser muito ensaiado, consegue detectar isso porque está à vontade com o tema. A Rita há pouco mencionou uma pessoa que tinha uma foto na praia no currículo. E de que forma é que o modo como o candidato se apresenta pode influenciar a percepção deste no processo de seleção? Mas de seleção, em qual momento? Quando for para escolher entre os vários candidatos, se a forma como eles se apresentaram, se é um fator decisivo. Quando já estou numa fase final? Sim. Ok, quando já avaliei a pessoa e já tenho mais indicadores para além disso, da pessoa, certo? Ela estava enquadrada, tinha aquele Sim. perfil, só que tinha a foto na praia, por exemplo. Sim, por exemplo. É assim, pesa sempre, não vou dizer que não, pesa sempre o facto da pessoa ter aquela debilidade ao longo do processo, por exemplo, essa, nós não nos esquecemos. E se estamos a fazer uma análise final, vai sempre pesar. Houve ali, se calhar, pouca consciência da pessoa ao tomar a decisão de pôr aquela fotografia, e isso denota que ela poderá ter essa falta também noutras situações. Por isso pesa sempre um bocadinho. Depende, mas depende muito da situação. Eu posso ter muita necessidade de um perfil e não vou olhar a isso. Ou então a pessoa pôs aquela fotografia, mas eu depois percebi, e ela até me disse na entrevista: pá, pus aquela fotografia, mas até me têm dito
que aquilo não está enquadrado e realmente pus-me a pensar, não tem lógica nenhuma, não sei porque é que pus aquilo, mas não tinha nenhuma, estava a criar um fio de LinkedIn, coloquei aquela e a pessoa até nos explicou e nós entendemos a situação. Pronto, depende muito do momento, mas eu acho que influencia sempre. Sim. Agora, sobre candidatos que têm pouca experiência profissional, que tipo de experiências extracurriculares ou projetos podem ajudar um destes candidatos a demonstrar valor numa entrevista? Todas as experiências, portanto, hobbies, como eu falava, coisas que nós vamos desenvolvendo desde pequeninos, o desporto, o andar na catequese, o andar nos escoteiros, tudo é importante. O voluntariado que fizemos, a ajuda que demos à nossa família no mercado que têm, não é, de local, a ajuda que demos a um familiar em alguma coisa que foi contínuo e que nos ajudou a desenvolver competências. Aquele trabalho que eu fiz, às vezes é trabalho, é remunerado, mas que foi só para ganhar algum dinheiro, num café, tudo. Eu acho que tudo, qualquer coisa que nós fazemos, mostra, e depois o recrutador, por isso é que eu aconselho sempre a colocar esses factos no currículo. Não me interessa que a pessoa diga que é resiliente, que tem trabalho de equipa, é muito empática, isso para mim é ruído. Pronto, não me diz nada. Qualquer pessoa vai buscar uma lista de competências interessantes e colocar no currículo. E todos nós achamos que somos tudo de bom e de melhor, não é? Temos ali todo o package que as empresas querem. Mas, na verdade, aquilo que nós fizemos é que diz aquilo que nós somos. E o facto de nós termos passado por estas várias situações dá-nos a informação de que a pessoa terá aquelas competências. Há desportos que requerem muita resiliência, há desportos que apelam muito ao trabalho de equipa, quando isso é necessário, o recrutador vai valorizar. O facto de nós trabalharmos em trabalhos, nem que seja um café, uma coisa muito simples, é muito valorizado, ou pelo menos se não é, devia ser pelas empresas, e onde eu trabalhei foi sempre muito valorizado, porque ganhamos muitas competências. Nota-se uma pessoa que nunca fez nenhum trabalho, está a sair da faculdade, ou outro candidato que está a sair da faculdade, o mesmo curso, e já trabalhou, nem que seja um ano, a fazer qualquer coisa no verão, ou fez uns estágios. Os estágios também é uma boa forma de ganhar competências e que são valorizadas pelo recrutador que está a analisar. Nota-se perfeitamente a diferença, porque há competências que são ganhas no trabalho e que quem não trabalhou ou quem não fez nada assim neste género de atividades que não as vai ter. Por exemplo, uma delas é a comunicação, é o nós termos facilidade em comunicar com os outros, compreendermos bem diretrizes, compreendermos bem aquilo que temos que fazer, sermos ágeis. Quem tem experiências destas, principalmente quem trabalhou, fez alguma coisa de trabalho, tem mais esta capacidade e, portanto, mas tudo é valorizado, tudo o que nós fazemos. Portanto, é vocês olharem para aquilo que desenvolveram ao longo da vida e colocarem no currículo, que seja com umas imagens, com uma forma simples, mas acho que tudo é valorizado. Andar, por exemplo, algumas pessoas têm o andar de bicicleta, não é? Não é ciclista, é profissional, mas gosta de andar de bicicleta. Coloca. Pode fazer fit para alguma coisa, ou pode ser entendido pelo psicólogo, pelo recrutador, como tem aquela característica que ele procura. Sim, obrigada. E, por fim, da minha parte, pode-nos dar um conselho para quem está a dar os primeiros passos no mercado de trabalho? É um bocadinho ligado a isto que eu estava a dizer, o vosso foco deve ser aprender, 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 experimentar, ter boas experiências de trabalho, não estarem tão focados naquilo que vai ser o dinheiro que vão ganhar no trabalho, que às vezes é um foco grande. Ok, eu terei aqui o curso na FEP, tive que ter média de 19, 18, portanto eu tenho que ganhar bem. Eu quando sair daqui, e não me levem a mal, é esse curso como diria outros.
mas quanto mais exigência existe, mais há essa preocupação, essa vontade da pessoa, ok, eu fui dos melhores, então se eu fui dos melhores eu tenho que ganhar bem, não posso ganhar menos do que esta pessoa que foi para um curso simples e não teve que estudar quase nada, não se esforçou tanto como eu. O foco não deve ser esse, deve ser aprender, ter bons estágios, ter boas estruturas de trabalho, trabalhar em boas empresas ou em sítios em que nós sabemos que vamos aprender, para ganhar muitas competências, para aprender, pronto, para aprender, para termos uma boa bagagem, para quando começarmos a ir mais a sério, não é? Já estarem preparados para desafios mais complexos. O facto de fazer às vezes trabalhos ou estágios em boas empresas dá currículo, mesmo que vocês lá está, não tenham ganho tanto dinheiro como se fossem para outro desafio. Dá currículo e pode-vos colocar numa boa posição daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e ajuda-vos a aprender. Portanto, não terem receio às vezes a nível salarial e a nível daquilo que podia ser a função mais interessante, vocês não estarem aquilo que vocês imaginam para vocês, mas focarem-se em aprender para estão de facto a investir, a continuar a investir, porque o curso é um investimento, a investir mais um bocadinho para mais à frente colher esses frutos. Muito obrigada, Rita, pelas suas respostas. Vou então dar a palavra à Inês. Ok. Perfeito. Passando então agora para o nosso último tópico, o processo de integração e a retenção de talentos. Há pouco falou então que esteve como team leader na ONU. Quais considera terem sido os desafios mais comuns enfrentados pelos seus colaboradores nos primeiros meses? Os desafios enfrentados pelos colaboradores nos primeiros meses? Pelos novos colaboradores nos primeiros meses. Ok. É assim, depende da etapa em que a pessoa está de carreira, porque acabam por ser diferentes. Acho que um desafio grande é nós estarmos abertos a aprender o máximo da empresa e do contexto em que nós estamos a entrar. Vocês vão perceber isto, quando começarem a ter experiências, vão iniciar um novo projeto numa empresa e vão entrar e vai acontecer muita coisa que vai ser diferente daquilo que vocês aprenderam ou daquilo que vocês acham que é a melhor forma de fazer, a melhor prática, mas isso muitas vezes tem uma justificação. Está ligado à cultura da empresa, está ligado àquilo que aquelas pessoas já aprenderam que tem que ser feito porque já erraram muito. Fizeram da forma certa que a teoria diz não funcionou, fizeram com uma boa prática não funcionou, então adaptaram-se e foram fazendo de outra forma. E eu acho que isto é uma das principais dificuldades a quem entra num novo projeto e que às vezes não tem essa capacidade de absorver primeiro, ouvir, estar mais aberto a receber e não tão preocupado em dar. Acontece a jovens, mesmo quem tem, porque às vezes pensamos, ok, os jovens estão a entrar, a sair da faculdade, vão estar mais abertos a receber informação, à partida vão e a aprender, mas muitas vezes também têm a teoria e aprenderam como é que é a forma certa de fazer, então querem levá-la para a empresa e quando chegam não dão tempo de perceber porque é que aquilo se faz assim. Esta foi uma dificuldade que eu aprendi nas várias empresas em que fui mudando, então a forma certa é nós andarmos nos primeiros meses a ouvir e não a falar, a querer dizer aquilo que nós achamos certo. Muitas das coisas nós vamos perceber que se fazem assim porque tem que ser, porque já experimentaram de outras formas e não funciona naquele contexto, naquela tipo de empresa, tem que ser daquela forma. Outras vamos percebendo, ok, isto pode ser melhor, pode fazer melhor, mas deixar que isso aconteça para mais tarde. Depois, a chefia e a equipa também acho que é uma dificuldade. Às vezes as chefias e as equipas ajudam e facilitam a entrada, outras vezes não. E nós podemos ser muito bons a fazer aquilo que fazemos, mas se a chefia não estiver do nosso lado, não nos defender, se existirem pessoas na equipa que não são tão receptivas e não ajudam a uma boa integração, isso vai dificultar muito.
vai dificultar muito a integração daquela pessoa e que aquela pessoa consiga dar mais de si. Pronto, e a pessoa de facto estar aberta aos primeiros meses, são meses de aprendizagem. Nós vamos absorver o máximo possível. Aliás, por mais que a pessoa tenha experiência, há sempre um período ali, uma linha que, pelo menos um ano, que a pessoa não vai ser rentável, não vai ser produtiva, o que é, aquilo que é esperado pela empresa, porque ainda está a desenvolver-se e a conhecer aquela organização, aquelas pessoas, a saber como é que vai lidar com cada colega. É tudo uma experimentação. E vai correndo mal, e nós a correndo mal adaptamos. Portanto, a pessoa, acho que o cenário dos primeiros tempos é esse. Sim. Nesse sentido, assim você não estou a conseguir perceber. Está muito barulho. Agora não estou mesmo a ouvir. Foi de propósito? Parece um bocado estão aqui a passar pessoas. É por causa do barulho. Ok, obrigada. Neste sentido, destas dificuldades, de que maneira é que considera que o processo de integração ajuda a mitigar esses mesmos desafios que De que maneira um bom processo de integração ajuda a mitigar isso? Mas quando falas de um bom processo de integração, é a empresa ter um bom onboarding estruturado, é isso? Porque às vezes as empresas têm um processo de onboarding, ou então há outras empresas que não têm, não é? E aquilo acontece naturalmente. É quando se existe um bom processo de onboarding, é isso? Olha, ajuda muito. Acho que é algo que é imprescindível de acontecer. Lá está, para evitar tudo aquilo que eu estava a dizer que pode acontecer de negativo, a falta de integração e as dificuldades que a pessoa possa sentir. Quando nós chegamos a um sítio novo, isto acontece em todos os contextos. É sempre mais fácil quando nós levamos alguém que já conhecemos, ou quando nós já temos ali referências, olha, já conheço esta pessoa, ok, já vocês mais rapidamente se integram, por exemplo, num sítio quando vão com um amigo. Se forem sozinhos, vamos demorar um bocadinho mais tempo. E a ideia, e uma boa forma de mitigar isto é trazer estes amigos, entre aspas, e que até pode ser mesmo um amigo. Por acaso nunca implementei isto em concreto, mas já estive a planear e a estudar isto, ter o buddy, que é alguém na organização que fica responsável por aquela pessoa. E isso já ajuda a que a pessoa seja melhor integrada, porque tem ali alguém que vai puxar pelo novo colaborador, que vai dizer-lhe aquilo que está nas regras, aquilo que são regras, mas que não está escrito, não é? Olha que para ali não se pode ir porque, olha, para esta sala só deves ir ao final do dia, porque quem vai durante o dia, às vezes está lá o diretor-geral, ele depois fica chateado. Há coisas que às vezes são demasiado simples, mas que a pessoa, se não tiver ninguém que lhe dê essa dica, vai passar ali algumas dificuldades e pode depois ficar ali ansiosa e fui ali para a sala e ele depois mandou-me sair, ficou ali um clima estranho, pronto, coisas que podemos evitar, ou seja, havendo um buddy vai logo dizendo todas essas regras e formas de estar que acontecem na organização. E depois, havendo também uma estrutura bem organizada, por exemplo, haver formações e a pessoa ir conhecer todas as áreas de forma estruturada, não é uma coisa, olha, tu tens que ir falar com cada uma das áreas, vai quando te apetecer, isto não, porque a pessoa não se vai sentir à vontade, vai ter dificuldade e a pessoa que vai da área não vai poder naquele dia, não vai tratar a pessoa muito bem, porque já sabe que os colaboradores andam todos no correrio e às vezes não são muito receptivos a receber pessoas. Portanto, havendo um plano que diga, olha, tu hoje de manhã vais estar com a pessoa X, à tarde vais estar com a pessoa Y, vais com a pessoa Z conhecer a nossa unidade fabril daquele sítio, tudo organizado para 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses.
e depois dentro da própria equipa serem criadas atividades, iniciativas para integrar bem a pessoa. Quando não existe, a pessoa entra ali na organização, nem sequer foi apresentar, ou seja, não sabe como é que há de falar com os seus colegas de equipa, não foram criados momentos, por exemplo, para falarem sobre eles, os momentos em que cada um fala sobre si ajuda a criar coisas similares. Ai, tu jogas handball? Olha, eu também jogo. Ah, onde é que jogas? Cria logo ali uma complicidade. Portanto, isto é sem dúvida que é imprescindível existir uma estrutura de onboarding e isso mitiga muito as dificuldades que eu falei e, aliás, reduz imenso o turnover, portanto, a saída dos colaboradores, porque é nos primeiros meses que a pessoa mais fica descontente e que vai sair. Pode não sair logo os primeiros meses, mas é quando ela decide que não quer ficar ali. Às vezes está um ano para sair porque precisa de encontrar outro sítio, mas é imprescindível este tempo. Pois, quanto também a esse fator, a geração de hoje em dia tem mais tendência a ter uma maior rotatividade no trabalho. Como é que também o processo de integração pode minimizar essa rotatividade? Não sei se vai. Acho que vai diminuir, mas acho que esta geração está muito mais atenta e não prescinde de certas coisas que as gerações anteriores prescindiam, porque o trabalho era sagrado e era a resposta que tinha que ser dada, não é? Porque havia dificuldade, porque não é? Éramos um país com dificuldades, uma série de coisas que levavam a que o trabalho fosse muito importante e as gerações para adaptaram-se desculpem, para usar o trabalho como uma coisa que tem que acontecer, mesmo que eu não esteja bem, é sagrado, pronto. Estava aqui a faltar a palavra alusiva a isto, mas pronto, ser uma coisa que é como se fosse sagrada e eu mesmo que não esteja bem, que não esteja motivada, vou manter-me para ter o meu salário, para pagar as minhas contas. Portanto, acho que a geração de hoje em dia já é mais assertiva a este nível. Portanto, vai sempre sair, mesmo que eu tenha um bom onboarding, porque avalia muitas coisas, está atenta a estas questões que falei da chefia, dos colegas, da empresa que deu uma ideia nas redes sociais e que depois chegam lá e não tem nada a ver, e não tem nada a ver, então deixem-me ver outro sítio para estar. Portanto, vai sempre acontecer. Agora, usando um bom onboarding, com esta geração funciona o mesmo que acho que com as outras, ajuda a mitigar, ajuda a evitar que a pessoa não se integre por falta de ajuda, não é? Por falta de uma estrutura de onboarding. Existindo a estrutura, a pessoa vai ser incentivada a conhecer a empresa, a conhecer os colegas, a dar-se bem, depois o resto pode não corresponder e a pessoa pode sair na mesma, mas reduz, sim. Na sua experiência na OMA, como é que estava estruturada a integração dos novos colaboradores? Olha, estava estruturada da forma como eu estava a explicar. Portanto, era um plano de onboarding que era criado à medida daquela função e daquela pessoa que ia entrar. Portanto, quando se decide que a pessoa entra, que foi a escolhida, começamos a preparação do onboarding com a chefia e vai ser a chefia que vai dizer todos os sítios que acha que é importante a pessoa estar e conhecer para estar bem integrada. Os recursos humanos também têm uma série de áreas que consideram importantes, juntamos essas duas coisas e cria-se um plano de onboarding, que é um cronograma estruturado e que a pessoa até recebe antes de entrar para lhe dar algum conforto. A pessoa sabe, ok, eu vou segunda-feira, que vai ser o meu primeiro dia de trabalho, vou estar primeiro com os recursos humanos, à tarde,
ao almoço vou almoçar com a minha chefia, à tarde vou estar com esta pessoa, eu não sei quem é, mas já está aqui o nome, olha, é uma senhora que é da área X, dá algum conforto. Portanto, a pessoa sabe antecipadamente e tem durante 2, 3 semanas, um mês, tudo aquilo, estruturar tudo aquilo que vai fazer. Permite conhecer a organização, ser obrigada a conhecer a organização, sem ter que andar atrás das coisas. Porque às vezes acontece se não houver esta estrutura, olha, vai falar com aquela pessoa para te dar esta informação. E nós, quem é a pessoa? Ui, e depois chegamos lá, estamos a medo, será que vamos falar? Enquanto se vocês fizerem uma reunião com toda a gente, já conhecem todas as pessoas. E falar com a Ana, ok, então já sei quem é a Ana, ela até é porreira, vou pedir-lhe isto. Ou então, falei com a Ana e ela disse, olha, quando precisares de alguma coisa da nossa área ou daquela área, não fales com aquela pessoa, fala com aquela que ela é mais receptiva, então vocês já sabem que vão falar com aquela pessoa, já recebem mais informação. Portanto, nós tínhamos o onboarding estruturado de forma a que a pessoa recebesse, que conhecesse todas as áreas com as quais ia estar envolvida e que eram importantes. Às vezes havia pessoas que era com toda a gente, por exemplo, nós recursos humanos era com toda a gente, todas as áreas, não é? Há uma área que tem 5 pessoas, não vamos estar com as 5 pessoas, estamos com uma, com a chefia ou com alguém da área que está responsável por dar a formação de onboarding. E essa área tem também uma estrutura já preparada, por exemplo, uma apresentação, em que vai falar o que é que eles fazem. Que assim a pessoa já sabe, ok, quando precisar de alguma coisa sobre isto, é com estas pessoas que vou falar. Nem precisa de receber indicação depois mais para a frente da chefia com quem é que tem que falar para cada coisa, porque já conheceu o que é que cada um faz. Depois, haver uma avaliação deste onboarding, perceber se o onboarding foi bem sucedido, se falta alguma coisa. Às vezes identificávamos, olha, a pessoa devia ter formação sobre isto, ou devia ter ido conhecer aquela loja, devia ter tido aqui alguma formação de um programa informático e acrescentávamos essa informação e depois voltávamos a avaliar mais tarde. Pronto, e isto sempre tudo estruturado, mas não ser intenso, ou seja, dávamos depois espaço, ok, na primeira semana, 3 dias estão muito focados em conhecer áreas, mas depois há 2 manhãs que a pessoa vai estar com as filhas e 2 tardes com a equipa, para também não ser ali maçador de estar sempre a conhecer coisas e a visitar sítios novos e ir começando já a estar com a equipa e com a chefia. Pronto, era desta forma. Obrigada. E como é que avaliavam o impacto do programa de integração? Como é que sabiam se estava a ser eficaz? Sim, não é no formato ideal, na minha visão, essa avaliação do impacto tem que ser muito prática e, aliás, devia basear-se em a pessoa continuou na empresa após X tempo ou não, perceber se houve continuidade, mas não fazíamos esse nível, era muito uma avaliação imediata, do género, a pessoa fez o plano, a própria pessoa avalia o que é que achou da formação que fez. E a chefia também tínhamos uma conversa pouco estruturada, pronto, aberta com a chefia, a perceber se a pessoa teve tudo aquilo que precisava e se achava que a pessoa estava mais ou menos estava integrada. E recebemos o feedback das duas partes, a pessoa se tinha se achava que era suficiente, se precisava de algo, e o que é que achava de cada um dos temas, o que é que achou de cada um dos formadores e das temáticas que abordou. E depois, passado 3 meses, tínhamos uma conversa com o novo colaborador, a perceber como é que as coisas estavam a correr, se a integração estava a ser boa e se estivesse tudo bem, ficávamos por aí. Se sentíssemos que não, íamos, agendávamos uma conversa mais para a frente para voltar a monitorizar se estaria tudo ok ou se era necessário fazer alguma coisa. Se sentíssemos que havia algo, mas era isto que estou a dizer, se sentíssemos, vocês percebem que não era muito estruturado. Se visse que a pessoa fazia ali alguma referência a algo que não estava a correr tão bem, tentávamos do lado da chefia assegurar que isso ia ser melhorado. Portanto, não era o formato de avaliação ideal, mas pronto, era o possível, era uma avaliação imediata. Ia 3 meses. Sim. Caso me consiga responder, como é que era a experiência da integração dos funcionários antes do processo de integração estrutural?
É assim, não estava lá, mas era má. Era má, porque o feedback que passavam é que não tinham tido oportunidade de conhecer nada daquilo. Haviam pessoas que estavam lá há algum tempo e que diziam: tu estás a ir àquela unidade da Oliveira do Bairro? Olha, nunca fui, estou aqui há 5 anos, estou aqui há X tempo e nunca fui, nem conheci, tu já conheceste. Portanto, percebíamos que haviam várias coisas que não tinham sido explicadas, não tinham sido apresentadas, e por aí, pronto, não era tão bem sucedida. Mas pronto, ao mesmo tempo, com o tempo as pessoas vão conhecendo toda a gente, vão estando, vão se integrando. A nível de ficar na empresa ou não conseguimos monitorizar, não consigo dar o feedback. Olha, antes do programa de integração tínhamos mais fidelização, depois deixamos de ter, não consigo dizer porque nós não monitorizávamos isso. Não era analisado esse indicador que deveria. Pronto, era um passo mais à frente, não se pode aplicar tudo. Obrigada. E agora, para terminar, acho que até acabou por responder como é que avaliava se o colaborador estava bem integrado na equipa. Como é que Pois, avaliava era por se aqui. Pois, exato. Sim, era com a conversa que nós Obrigada. fazíamos com o colaborador, a questionar como é que as coisas estavam. E claro, depois nós de recursos humanos vamos também sempre tentando perceber na organização, estamos atentos, vemos como é que as pessoas estão. Às vezes sentíamos que as pessoas estavam tristes, que não estavam em momentos de grupo, não estavam tão integrados, então atuávamos conforme essa nossa observação. Faz parte do nosso trabalho, também o fazíamos. Depois é difícil atuar, não vamos, olha, estás tão triste, o que é que se passa? Não é fácil de fazer esta abordagem, mas pronto, tentávamos dentro dos possíveis sempre improvisar para que a pessoa percebesse se estava tudo bem e se podíamos fazer algo para melhorar alguma coisa que a pessoa não estivesse tão bem. Mas isto tudo, mais iniciativa nossa, não é uma coisa que estivesse estruturada. E neste caso, por exemplo, eu tinha essa necessidade, mas se tivesse outro colega que não tinha, isto não acontecia, não é? Não havia essa preocupação, dependia muito de nós, não tanto da estrutura do onboarding da pessoa, da empresa. Ok, obrigada. Se mais nenhum colega meu quiser adicionar alguma pergunta, cabe-me então a mim encerrar esta entrevista. Agradecemos imenso a sua disponibilidade e partilha do conhecimento. Acredito que foi extremamente enriquecedor para os meus colegas, como foi para mim, compreender melhor o seu percurso e os desafios que eu encontro no seu caminho. Se por acaso surgir alguma dúvida ou precisarmos clarificar algum ponto discutido nesta entrevista, poderemos entrar em contato consigo? Podem sim. Alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro, questionem que eu, ou escrito, ou telefonicamente, eu esclareço, sim. Então, sendo assim, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Olha, obrigada por também me convidarem a falar um bocadinho convosco e boa sorte para o trabalho. Corra tudo bem. Obrigada. Obrigada, Obrigado. felicidades para vocês. Obrigada.